Oi pessoal, boa tarde, Josué Mateus aqui para mais um vídeo no meu canal do YouTube, esse canal abençoado. Gente, desta feita eu vou responder uma pergunta de um dos nossos inscritos. Ele perguntou assim, acompanha comigo: por que não guardamos o sábado? Pessoal, enquanto isso, já deixa o seu like, comente muito aqui embaixo, envie esse vídeo para 3 pessoas e bora pro vídeo. Gente, para a gente entender por que a gente não guarda o sábado, a gente precisa ir para a menção bíblica mais antiga sobre o sábado. A menção bíblica mais antiga sobre o sábado, ao contrário do que alguns pensam, não está no livro de Êxodo, capítulo de número 20, mas sim está no livro de Gênesis, capítulo 2, e o versículo 2 e o versículo 3. E havendo Deus acabado no 7º dia a sua obra que tinha feito, descansou no dia 7º de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Gente, a gente precisa entender um pouco sobre este versículo aqui, porque aqui Deus havia criado toda a sua obra, Deus havia terminado toda a sua criação, Deus aqui havia concluído tudo o que tinha feito, e agora Deus olha para o 7º dia e diz: esse é o dia do meu descanso, esse dia vai ser abençoado, esse dia é santo. Mas por que Deus falou isso afinal de contas? Simples, gente, porque abençoado é o dia da conclusão da obra. Quando você está iniciando uma obra, você se alegra tanto? Não. Quando você está no meio dessa obra, você se alegra tanto? Não. Mas quando você termina essa obra, você diz: glória a Deus, terminei a minha obra. Agora é o dia da alegria, é um dia feliz, é um dia abençoado. Portanto, Deus abençoou o 7º dia, porque é o dia que Ele conclui tudo que Ele estava fazendo, pessoal. Então é por isso que Deus abençoa este dia. Agora vamos lá, porque a partir daí ainda não tinha virado lei guardar o sábado. Se torna lei no livro de Êxodo, capítulo de número 20 e o verso de número 8. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e no 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Pessoal, aqui a gente precisa entender muito bem do contexto, tá? Porque aqui Deus havia dado para o líder de Israel, Moisés, a lei dele. A lei fala sobre o caráter de Deus, certo? E a lei, ela tem 3 fases. Ela é dividida em 3 níveis de lei, ou em 3 qualidades de lei. Deus deu para Israel, através de Moisés, a lei moral, falando acerca do caráter de Deus, a lei que diz acerca de como seu povo deve andar, como seu povo deve se conduzir. Deus deu a lei cerimonial, acerca do culto, acerca dos costumes da nação, de como eles deveriam proceder em seus costumes. E Deus deu a lei judicial. A lei judicial dizia a respeito à legislação de Israel, dizia a respeito a como eles deveriam tratar pessoas que procediam mal, fazendo coisas que não deveriam fazer, como por exemplo, o
o ato de adultério, o roubo e outras práticas, certo? Embora o sábado está escrito entre os mandamentos da lei moral, o sábado não é da lei moral. O sábado é cerimonial. O sábado é dos costumes de Israel, é dos costumes da nação. Então, Deus está dizendo para Israel guardar o sábado, porque fazia parte dos costumes que Deus estava entregando para eles. Então o sábado faz parte dos costumes israelitas, não é para nós, é só para o povo de Israel guardar o sábado, certo, pessoal? Mas não acaba por aí a nossa aula negativa, porque se você vê muito tempo depois, nos tempos do nosso Senhor Jesus Cristo, você vai ver o grave erro que alguns chamados fariseus, a palavra fariseu não significa religioso, os fariseus eram os doutores da lei, eram mestres da lei, teólogos, tinham muito conhecimento, isso é maravilhoso. O problema é que alguns fariseus estavam acrescentando a lei de Deus, não cumprindo a lei de Deus, forçando as pessoas a cumprirem a lei de Deus, certo? Esse era um defeito de alguns fariseus, não todos. No livro de Marcos, capítulo de número 7, a partir do versículo 1, vemos o que os fariseus fizeram com algumas leis que Deus deu a Moisés para o povo de Israel. E ajuntaram-se a ele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. E, vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam, porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. Quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos, e os jarros, e os vasos de metal, e as camas. Gente, aqui nós temos um exemplo clássico de que os fariseus acrescentaram a lei de Moisés. O que eles acrescentaram, Josué e Mateus? Eles acrescentaram costumes dos antigos, costumes de pessoas que vieram antes deles, dos pais deles, de quem eles são descendentes. Eles colocaram fardo pesado sobre o povo de Deus, acrescentaram a lei do Senhor. Isso aqui foi muito errado, pessoal. Eles, por exemplo, Deus falou que o sábado era um dia de descanso, um dia de lazer, um dia para glorificar a Deus através do seu descanso. Mas os fariseus, eles diziam: vocês não podem fazer nada no sábado, levar o boi para a pastagem, levar o jumento para o curral, vocês não podem fazer nada no sábado. Eles distorceram a lei, eles acrescentaram a lei, fazendo o que é mal aos olhos do Senhor, pessoal. Agora vamos ver o que o Senhor Jesus falou sobre isso. Lucas capítulo 14, versículo de número 5. E disse-lhes: qual será de vós o que, caindo-lhe num poço, em dia de sábado, o jumento ou o boi o não tire logo? Olha o que Jesus está passando para eles, pessoal. Jesus está dizendo: vocês guardam o sábado, vocês colocam tradições, costumes em cima do sábado, mas se cair um boi ou um jumento, vocês não vão pegar porque é sábado? Olha os costumes exagerados de vocês. Isso é errado. Certo, pessoal? Agora vamos a um outro ponto. O outro ponto que eu quero ir com vocês agora é a cruz e o sábado. O que aconteceu no sacrifício da cruz? Jesus aboliu as duas qualidades da lei de Moisés. Jesus aboliu a lei cerimonial, a lei
do culto, a lei dos costumes, incluindo o sábado. E Jesus aboliu a lei jurídica de Israel, acerca de apedrejamento, acerca do rigor da lei contra quem pecasse. Agora, observe, aonde está a prova de que o sábado foi abolido? Na cruz, no sacrifício que Jesus fez por nós, morrendo por nós, morrendo pelos nossos pecados, na cruz do Calvário. Está no livro de Colossenses, capítulo de número 2, versículos de número 16 ao 17. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Pessoal, olha só o que Deus está dizendo aqui, através do apóstolo Paulo. O apóstolo está dizendo: ninguém julgue vocês. Muitos judaizantes, homens judaicos do judaísmo, com essas práticas de costumes exagerados, eles se infiltravam na igreja de Cristo que Paulo fundava, e eles pervertiam o evangelho de Cristo. Paulo dizia: o evangelho é pela graça. Eles diziam: não, o evangelho é pela lei, tem que guardar sábado, tem que guardar leis cerimoniais, leis jurídicas, tem que guardar a lei de Moisés, senão não vai ser salvo. E Paulo, isso aconteceu, pessoal, no livro de Gálatas, na igreja da Galácia. Aqui em Colossos, Paulo está advertindo: olha, ninguém julgue vocês pelo vocês comer, pelo vocês beber, por não guardar sábados. Ninguém julgue vocês, porque isso está na lei cerimonial de Moisés, e isso era apenas sombra, era apenas um cumprimento que preparava o terreno para quando o Senhor Jesus Cristo viesse e nos trouxesse a salvação pela sua graça. Paulo está dizendo: mas não só não é preciso guardar o sábado, como o sábado fazia parte do cumprimento para Cristo vir. Agora que ele veio, não precisa guardar sábado. Gente, quem fala que é pecado não guardar sábado está mentindo, está cometendo heresia, está lhe enganando. Tem gente que prega que se não guardar sábado não vai para o céu. Mentira, heresia grave. Não ouçam pessoas que vão contra a palavra de Deus, porque nesta aula a gente aprendeu que o cumprimento do sábado era apenas para Cristo vir. Agora que Ele veio, Ele cumpriu tudo. Ele nos deu a salvação. Tá bom, pessoal? Espero que essa aula tenha lhe abençoado, lhe ajudado. Até o próximo vídeo. Deus abençoe vocês.